Boa noite, Ivan. Vamos só aguardar o pessoal acabar de chegar, a gente começa a aula, beleza? Boa noite, Matheus. Boa noite, beleza, né? Vamos só aguardar o pessoal chegar que a gente já começa a aula, ok? Você já fez o 3.3? Não. Semana passada acabou que eu nem assisti a aula errado. Tô no home office, mas acaba que tem dia que a gente trabalha mais em casa do que estando na empresa. Entendi. Vou repassando aqui para você então, o exercício 3, porque aí você já vai fazendo ele aí, beleza? Beleza, tranquilo. Seguir o cronograma normal aí. Valeu. Beleza. Seguinte, vou começar a compartilhar aqui. Pessoal, boa noite para quem está entrando aí. Vou só repassar o exercício 3 para o Ivan aqui, e acabou que ele não assistiu a aula semana passada. E aí é bom que a gente já relembra, ok? No exercício 3, o que a gente estava... Os conceitos que a gente estava começando a aprender, né? Primeiro, era o conceito de um novo tipo de variável. Que tipo de variável é essa? Do tipo de variável matriz, certo? E no nosso caso aqui, nós estávamos usando variável vetor, né? Qual que é a diferença entre uma matriz e um vetor? Basicamente é o número de linhas, correto? Então, se a gente pegar aqui, ó, abrir o Excel aqui só para a gente entender melhor. Eu tenho aqui, ó, um conjunto de uma variável do tipo matriz, né? Que eu vou chamar, por exemplo, de x, né? Então, vai ser minha variável x. E aí, ela vai ter aqui, ó, uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, ok? Então, eu posso, por exemplo, criar uma variável como se fosse uma tabela, né? E aqui eu vou ter os endereços ou as posições, né? Dentro dessa minha tabela ou dessa minha matriz. Por exemplo, aqui, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, e assim por diante. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, né? Então, eu consigo tanto acessar um dado dentro desta minha matriz, quanto ler um dado dentro também dessa minha matriz, correto? Por exemplo, vou jogar aqui, ó, vou preencher essa matriz minha de números aleatórios de 0 a 100. Então, vou preencher aqui e vou preencher aqui. Ok, então isso aqui é uma variável, correto? Ela pode ser uma variável do tipo matriz com, aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com mais uma aqui, para inteirar 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 80 variáveis aí. Desculpa, 80 números, né? Armazenados dentro dessa minha variável matriz. Basicamente, diferença entre matriz e vetor, né? É que o vetor eu trabalho apenas com uma linha, beleza? Se eu tiver mais de uma linha, eu chamo de matriz. Nessa prática 3, nós vamos começar aí o conceito de matriz, né? Porém, nós estamos trabalhando aqui só com vetores. Eu não estou trabalhando com nenhuma matriz com mais de uma linha. Aqui, ó. Tanto é que o tamanho dela está aqui 50 ou 30, né? O tamanho dela é unidimensional. Por quê? Eu estou trabalhando apenas com uma linha, né?
e com, no caso aí, 50 ou 30 elementos dentro dessa matriz, correto? Tá, para que essa matriz é usada? Aqui já deu um exemplo, ó. Número de livros, correto? Por exemplo, dá para você usar aí numa biblioteca, né? Eu quero saber o valor de tal livro de acordo com a posição dele na prateleira. Eu coloco lá 50 livros com 50 valores dentro dessa matriz e eu consigo ali localizar a posição que eu quiser, né, dentro dessa matriz, e ela vai me retornar o valor do livro, ok? Nota de alunos. Se eu quiser criar aí, por exemplo, um programa para eu armazenar notas de alunos, correto? Então, cada posição aí vai ser de um aluno, né? E cada elemento será uma nota. Por exemplo, aqui eu voltando no Excel, se isso aqui fosse a nota dos alunos, ó, eu poderia fazer da seguinte forma, olha que interessante, ó. Se fosse as nossas notas, correto? Nós temos aqui praticamente 8 alunos, então eu vou deixar 10 aqui, ó. Então eu vou ter aqui aluno 1, aluno 2, e assim por diante até o aluno 10. Beleza, então eu tenho aqui 10 alunos, não vou precisar desse aqui. E eu tenho aqui, ó, as nossas notas são divididas com, pelo menos aqui eu avalio vocês. Parcial 1, ok. Oficial 1. Parcial 2 e oficial 2. As nossas notas são divididas assim, né? Então tá aí, ó. Por exemplo, eu poderia criar uma matriz, correto? Dentro de um microcontrolador com as notas de cada aluno, né? E de cada prova. Então, ó, se eu acessasse o endereço linha 1, coluna 1, eu estaria acessando a nota da parcial 1 do aluno 1, né? Se eu acessasse a linha 4, coluna 1, eu estaria acessando a parcial 1 do aluno 4, né? Que teria o nome do aluno. Então, eu consigo tanto vir cá e ler, no caso, quando eu crio a matriz, a nota do aluno, por exemplo, quanto escrever dentro da minha matriz, né? Então, quando eu crio uma matriz, eu posso criar uma matriz vazia ou posso criar uma matriz já com os valores, né? Por exemplo, aqui nesse caso eu criei uma matriz vazia. É uma matriz que ela tem 50 posições, apenas uma linha, porém ela não tem nenhum dado lá dentro. Então eu tenho que ir armazenando os dados lá dentro, né? Então, ó, basicamente eu tenho dois usos para esse tipo de variável. Primeiro, para armazenar dados, correto? E segundo, para converter dados. E esse é o que nós vamos usar, né? Aqui, ó, eu falei sobre uma matriz vazias, que são essas aqui em cima, né? E aqui embaixo já tem uma matriz cheia. Dessa maneira que eu criei uma matriz já com os valores, né? Com as notas dos alunos aí, no caso, 5 alunos. Nós vamos utilizar, nessa prática 3, a matriz como conversão, ou seja, nós já vamos criar uma matriz, na verdade, um vetor, com os números lá dentro, correto? E nós vamos apenas ir lá nessa caixinha, né? Ou nesse elemento e buscar esses valores dentro da matriz. Ah, Matheus, por quê? Pelo seguinte, nós vamos começar a trabalhar aí com o display 7 segmentos, né? O display 7 segmentos, ele é 7 LEDs, né? Eles são 7 LEDs, correto? Eu deixei para vocês a prática 3.3. Ok. Que já trabalha com display de 7 segmentos. Até a 3.2 nós fizemos, né? E agora nós vamos fazer a 3.3. Ó, então o que é o display 7 segmentos, pessoal? Na verdade, cada segmento desse aqui, ó, ele é denominado por uma letra, correto? Aqui, ó. Segmento A, segmento B, segmento C, D, E, F e G, né?
E atrás desse displayzinho aqui, ó, dessa película, tem um LED, correto? Então, o display 7 segmentos nada mais é do que 7 LEDs. Então, eu tenho ali, através de 7 LEDs, né, representados aqui por esses diodos, ó. Se eu ligar, por exemplo, todos os LEDs, né? E aí eu vou fazer assim para ficar mais fácil de visualizar, ó. Pessoal, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. O Fábio acabou de entrar aí. Boa noite, Fábio. Quando vocês forem entrar, não tenha necessidade de vocês aguardar no lobby. As reuniões que eu estou criando agora, eu estou deixando liberado para ninguém ficar no lobby. Então, se der opções para vocês de ignorar lobby, você ignora o lobby, ok? Porque assim você entra sem a minha permissão. Porque eu não preciso ficar dando permissão para vocês entrarem aqui, entendeu? Vamos combinar assim, quando tiver lá ignorar o lobby, você ignora o lobby, entra direto, sem a minha permissão, sem nada. Então, ó, voltando à aula, né? Nós temos aqui um display 7 segmentos, ó. Vou cortar só ele aqui para ficar mais fácil. Aí nosso display 7 segmentos. Como eu disse, né? Por trás de cada um desses segmentos aqui, ó, nós temos um LED, né? Suponhamos que eu queira representar o número 8 do meu LED, do meu display 7 segmentos. Então, eu vou ter que ligar aqui o meu segmento A, meu segmento B, meu segmento C, D, E, F e G. Ou seja, eu vou ter que ligar aí todos os meus segmentos. E assim eu vou representar o número 8, correto? Se eu quiser representar o número 2, por exemplo, vou ligar o segmento A, o B, o G, o E e o D. Assim, representando o número 2. Suponhamos agora que eu quero representar a letra E, porque eu estou trabalhando com hexadecimal. Então, também tenho letras, né? Para representar a letra E, que nada mais é do que o número 14, né, em decimal, eu vou aqui acender o LED do segmento A, do segmento B, do segmento G, do segmento C. Desculpa, estou representando 3. É o E. O F, o G, o E e o D. Assim, representando a minha letra E. Se eu quisesse representar, no caso aí, o 3 igual eu estava fazendo, eu iria ligar aqui. Então, através desses segmentos aqui, eu consigo representar número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Eu consigo representar todos os dígitos de 0 a 9, correto? E consigo também representar algumas letras, A, B, C, D, E e F, que, né, com essas representações eu consigo aí todos os nossa base hexadecimal, né? Consigo representar outras, por exemplo? Olha, tem algumas letras que não dá, aí você teria que usar outro tipo de display. Tem uns displayzinhos que eles têm os segmentos aqui no meio, ó. Não sei se vocês já viram. Então dá para representar, acho que são denominados alfanuméricos. Então dá para representar mais coisa. Esse aqui é mais simples, basicamente numerais e essas letras. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, representa a letra M para mim. Não tem como eu representar a letra M. Ou a letra Z. Como que eu vou representar a letra Z? Também não tem como, né? Mas para nós aí que trabalhamos com eletrônica, muitas vezes nós não precisamos de letras, representações aí de letras, apenas de números. Por exemplo, quando eu tenho um rádio relógio, do tipo aqui que eles me deram aqui, ó. Isso aqui é um rádio relógio, né? Muito vendido aí na China aí, bonitinho e tal. E aqui ele é usado, ó. 1, 2, 3, 4 displays, 7 segmentos. Porque horas eu só tenho números, né? É uma representação numérica. Então não tem necessidade aí de letras. E me atende muito bem. Custa muito barato, correto? Esse displayzinho aí 2, 2,50, 3, no máximo.
Apesar que o display LCD veio com tudo aí, o preço dele está bem mais em conta e você consegue representar muito mais coisas com display LCD. Você, inclusive, consegue desenhar um logotipo da sua empresa, por exemplo, em um display LCD, né? Então, o LCD está aí com tudo. E agora, por final, está vindo o display de LED, que é mais econômico ainda. E você tem mais recursos ainda. Mas ainda assim, o que a gente tem de mais barato para representação é o display 7 segmentos, correto? Então, ó, como que nós vamos trabalhar com o display 7 segmentos, né? Primeiramente, a gente tem que vir aqui nessa tabela. Né? Ah, tá. Importante aqui, pessoal, estava esquecendo. Existem dois tipos de display 7 segmentos, correto? O display catodo comum e o display anodo comum. Eu já cheguei a falar na outra sala, né? Na outra aula. O catodo comum, eu jogo o terra. O catodo comum, eu jogo o terra, né? No comum dele para acionar o display. E o anodo comum, eu jogo o quê? O VCC para acionar o display. Correto? Lembrando, isso é LED. LED, nós trabalhamos com o mesmo padrão que a gente estava trabalhando. O quê? 2 volts, 20 miliamperes. Correto? Então, o resistor, o mesmo resistor que eu usava para queda em LED, né? Como limitador de corrente de LED, eu vou usar aqui como limitador de corrente de cada segmento. Então, cada segmento vai ter o seu resistor dos display 7 segmentos, beleza? Via de regra, nós vamos achar aí a maioria display em catodo comum, certo? Mais fácil, por quê? Porque você chavia você chaveia nível lógico alto, né? Porém, se você quiser chavear zero, não tem problema, você coloca aí um display anodo comum, beleza? Então, ó, seguinte, nós vamos começar aí a ler a prática 3 para a gente começar aí a entender o que ela está pedindo. Ó, o exercício 3.3, o 3.1, 3.2 nós já fizemos, aula passada. 3.3, fazer um contador de 0 a 9, delay de 500 milissegundos, usando o display de 7 segmentos. No final da contagem, começa de novo. Então, é um exercício muito simples, né? E aí nós vamos aprender agora como trabalhar com display de 7 segmentos no Arduino, ok? O segredo está aqui, pessoal, nessa tabelinha, correto? Olhando aqui, ó, no caso do número, por exemplo, número 0. Quais são os segmentos que nós temos que acender para o número 0? Seriam aí, ó, os segmentos A, então o A vai ser igual a 1, o B igual a 1, o C igual a 1, o D igual a 1, E igual a 1, F igual a 1, G igual a 0. E aqui nós temos 7 bits, mas na verdade o display 7 segmentos ele tem 8 bits, que eu também vou colocar como 0. Qual que é o oitavo bit? É esse cara aqui, ó. É o ponto, correto? Então, a letra, depois da letra G, que seria um ponto H, né? Seria o ponto, né? Que nós não vamos considerar nessa prática, mas que ele é muito prático aí. Por exemplo, quando você vai trabalhar com número decimal, né? Que aí você precisa colocar um ponto, uma vírgula, né? Representa uma vírgula. Então, ó, nós vamos aqui, vamos fazer uma tabela Excel que fica melhor, quer ver? Vamos lá, agora nós vamos colocar aí, fazer uma variável do tipo matriz, porém não vai ser uma matriz, ela vai ser o quê? Um vetor, né? Ela vai ter só uma linha. E essa variável vai chamar display 7seg. Beleza. Como não pode dar espaço lá, eu vou colocar assim. Ok, então eu estou criando uma variável
E eu vou trabalhar aí apenas com números decimais, então eu vou trabalhar só com 10. 5, 6, 7, 8. Só 10, eu vou precisar só de 10 posições. Sendo o número 0, o número 1, o dígito 0, 1, até 9, que são os dígitos aí que a gente tem no sistema decimal. Ok, então para trabalhar com o número 0, vamos lá no nosso pente aqui para a gente ver. Eu tenho que acionar A, B, C, D, E, F, o G e o H desligados, beleza? Só que aí nós vamos lembrar de uma coisa. Quando eu estou trabalhando lá no meu microcontrolador, ele sempre pega o A da direita para a esquerda, correto? Então, quando eu pego aqui, ó, eu falo que o dígito 0 do meu microcontrolador, ele é o último. Como assim, Matheus? Vou explicar. Se eu mandar isso aqui no meu microcontrolador, 00000001, lá na minha porta, eu só vou ter que formatar aqui para colocar texto, senão não vou conseguir digitar esse monte de 0, não. Ok, então aí, ó, eu escrevi essa palavra na minha porta B, né? No caso lá, aqueles pinos de 0 a 7. O meu pino que vai ligar aqui vai ser quem? Vai ser esse cara aqui, ó. No meu pino 0, eu vou ter 1. Nos outros, eu vou ter 0. Ou seja, percebam bem, lá no meu microcontrolador, ele meio que inverte, né? Quando eu escrevo o número 1 lá e mando ele escrever, ele vai jogar 1 daqui, ó, no pino 0. E esse segundo no pino 1, esse terceiro no pino 2. Isso significa o quê? Que o meu microcontrolador na porta dele lá é daqui para cá, é da direita para a esquerda, né? Pino 0 sendo mais da direita e o pino 7, né? Sendo mais da esquerda. Então, beleza. Então, eu tenho que pensar que, para eu escrever aqui a palavra do meu microcontrolador, ele vai começar ao contrário. Ele vai começar da seguinte maneira. O pino 0 está aqui, pino 1 está aqui, pino 2 está aqui, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Isso aqui pinos do meu microcontrolador. Então, esse aqui é os pinos do meu microcontrolador. Ele me dá desse formato aqui, ó. Então, beleza. Vamos lá pensar, ó, de novo no nosso dígito 0. Nosso dígito 0, eu vou ter que ter A, B, C, D, E, F, tudo 1. Beleza? Então, eu vou ter que ter aqui, ó, 1, que esse aqui vai simbolizar meu segmento A, segmento B, segmento C, D, E, F, G e o ponto que eu vou chamar de H. Então, eu tenho que ter aqui ligado, ó. Deixa eu só dar nome aos bois aqui, ó. Número do pino, ok? Segmento do display 7 segmentos. E aqui vai ser a minha palavra que eu vou ter que escrever lá na minha saída. Ok, então vamos lá. Para escrever o 0, eu preciso ligar A, B, C, D, E, F. Então vamos, ó. A, B, C, D, E, F. G e H desligado. Então essa é a palavra que eu preciso enviar na porta do meu microcontrolador, né? Para eu ter o número 0 no display 7 segmentos. Isso significa que, para o dígito 0, eu vou ter aqui, ó, o seguinte valor, ó, 00, 11,
Então, esse aqui é o numeral que eu vou ter que escrever na porta do meu microcontrolador. Vou ter que colocar isso tudo aqui como texto também, senão não vai dar. Então, é esse byte aqui que eu vou ter que enviar na porta do meu microcontrolador, ó. Para quê? Para me escrever o número 0, correto? Então, vamos testar para ver se é isso mesmo? Vamos lá. Todo mundo abrindo o Proteus aí para mim. Nós vamos lá no projeto. Beleza? Bom que a gente treina aí. Vocês vão colocar o nome do projeto aí como 3.3, ok? E aí nós vamos next. Ok, então, beleza. Nós vamos aqui buscar o nosso Arduino, né? Eu estou usando esse Arduino aqui Uno SMD, que é igual que nós temos na faculdade. Vou colocar aqui meu Arduino. Todo mundo está fazendo aí, gente? Ô, Matheus, Sim. vai na sua tela do Proteus para mim apresentar a voz gerada. Como é que eu faço para tirar esse quadrado azul? Isso aqui é o seguinte, é como se fosse a delimitação da sua placa. Por que você está querendo tirar ele? Ah, é estético, tô enchendo o saco. Não, isso aqui não vai interferir em nada, não. Não precisa esquentar a cabeça com isso, não. Aqui tem jeito de você aumentar e diminuir as escalas, né, ó. Com certeza deve ter jeito de você tirar isso aqui, mas eu nunca tirei. Porque isso aqui é só para centralizar, na verdade, né? Quando você for imprimir isso aqui também, isso aqui nem aparece, essa linha aqui, ó. Esquenta a cabeça que são. Então, beleza, valeu. Gente, então vamos lá. Todo mundo abriu aí, né? Uma outra pergunta que eu fiquei, Matheus, que eu tava mexendo aqui esses dias, fazendo uns projetos à parte aqui. Quando acabam meus pinos do Arduino, o que você usa aqui no Proteus? Quando acaba os pinos do Arduino. Isso, do 0 a 13. Então, você pode usar os pinos analógicos como digital, você sabe, né? Normalmente. Ele funciona do mesmo jeito. Aí ele começa aqui como 14. Ó. Então esse A0 aqui é como se fosse o 14. Ó. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui você tem 19 pinos digitais. Se você quiser mais do que isso, aí você pode usar alguns recursos. Por exemplo, quando você está trabalhando com teclado. Teclado é uma coisa que pega muita entrada, né? Você pensa assim, não, o teclado aí tem 10 dígitos, eu vou pegar 10 entradas. Então, eu vou praticamente acabar com as minhas entradas do meu Arduino. Eu posso trabalhar com teclado matricial. Depois você pesquisa aí para você ver. Mas, a grosso modo, o que é um teclado matricial? Ele trabalha com divisor de tensão. Então, se eu faço um divisor de tensão e uso uma entrada analógica, cada valor de tensão correspondente vai ser um botão que eu apertei. Então, se chegar aqui 0,1 volt, desculpa, se chegar aqui 1 volt, ele vai entender como um botão 0, por exemplo. Se chegar 2 volts, como o botão 1. Se chegar 3 volts, como o botão 2. E assim por diante. Então, com um só pino analógico, eu consigo trabalhar aí com várias tensões. E cada botão do meu teclado, ele vai gerar uma tensão diferente. Entendeu? Essa é uma dos macetes aí para trabalhar com teclado. Outro macete para trabalhar. Oi? Era mais saída mesmo. Era saída. Eu tava ligando aquele projeto 5, do 1.5. Igual eu falei que eu tô. Eu tô na luta nele até hoje pra fazer aquela mexida que eu te contei, de fazer desligar e tal. É o 2.5? Das esteiras, né? Das esteiras. É o 2.5. Aí eu não tava conseguindo pensar, vou colocar nele uma LCD aqui. Aí ele pega muita entrada, né? Pega, só que tem o LCD que ele é binário. Ele é só 4 entradas. Inclusive eu tenho ele aqui até físico. Eu comprei para mim. Quer ver?
Eu não sei como é que chama. Vamos procurar ele aqui. LCD binário Arduino. E ele pega menos pinos, entendeu? Ele trabalha com saída serial. Aqui, ó. Deixa eu só... Tem alguém pedindo para entrar aqui. Ó, e ele trabalha com saída serial aqui, tá vendo? Então ele trabalha com pino serial do Arduino. Ele não tem aquela porrada de... Tá vendo aqui só 4 terminais? Uhum. Ele não tem aquela porrada de terminais, não. Então esse cara aqui, você já economiza bastante, ó. A Provavelmente configuração é igual? Não, é diferente. Aí você vai ter que buscar aí para ver cada tipo. Mas aqui tem, quer ver, ó? LCD. Não, eu vi ele aí mesmo. É porque Viu, né? esse outro, o grande, eu já tinha programado com ele, né? Sim. Aqui, ó, ele aqui, ó. Então ele tem o VCC, o VDD, o VSS e trabalha aqui com 2. Deve ser o RX-TX aqui, ó, que é o pino 0 e 1, que é o pino usado para comunicação. Aí você tem que procurar o algoritmo que você usa para trabalhar com esse LCD. Deve ter uma biblioteca para ele, entendeu? Uhum. Você vai ter que colocar a biblioteca lá dentro, mas você tem tutorial na internet, dá para fazer tranquilo. No início você pega rápido, depois você aprende e fica tranquilo. Não é difícil fazer. E ele economiza muito pino, porque o outro acho que me parece que liga a porta inteira, né? Ele liga 8 bits, né? 1 Você byte. liga. Você basicamente usa do 8 ao 13. Pois é a porta inteira. 6. É. Então esse aqui economiza bem. Isso também é uma maneira de se economizar. Coisa que no display 7 segmentos é impossível, né? É impossível não. Existem alguns macetes aí também que vai envolver a parte de eletrônica analógica. Como assim, Matheus? Eu posso usar uma saída digital e ligar um monte de pino com uma saída digital. Como? Novamente, eu vou fazendo uma queda de tensão, então eu vou colocando vários resistores assim, ó. Quer ver? Isso aqui também é interessante, esse macetezinho. Então eu vou colocando vários resistores assim, ó. Vou colocando um em cima do outro aqui, ó. Suponhamos que eu coloque 5 resistores. Enfim, suponhamos que tenha 5 resistores. Se eu jogar uma tensão nele aqui, ó, cada um desses aqui, ó, vai me dar uma tensão diferente, correto? Então aí, o que eu posso usar? Eu já posso usar outra coisa, eu posso usar um amplificador operacional. Eu posso usar um amplificador operacional aqui fora, ó, comparando. Então eu coloco uma referência para cada amplificador operacional e quando chegar naquela tensão, ele dispara. Entendeu? E aí eu posso fazer esse amplificador operacional ligar no CI, que é o quê? Um CI, por exemplo, ou posso fazer até uma lógica também. Quando eu tiver aqui o primeiro amplificador disparar, ele vai ligar o dígito 0. O segundo amplificador, dígito 1. O terceiro amplificador, dígito 2. Dá para fazer um monte de jogadinha aí para você economizar essas entradas. Porém, hoje, devido ao custo dessas plaquinhas, não vale a pena. Não vale a pena. Antigamente valia. Por que não vale a pena? Aqui, ó, eu comprei um Arduino Mega por R$80. Comprei tem umas 2 semanas. Olha aqui o tamanho do Arduino Mega. R$80. Olha a quantidade de entrada e saída digital. É muita coisa. Esse cara aqui é a mesma coisa no PLC. É muita coisa mesmo. Pra você ter ideia aqui, ó, ele tem 3 canais de comunicação. Ó. Ele tem um RX 3TX 1, 2 e 3. Você consegue comunicar com um desse aqui, você consegue comunicar, por exemplo, com 3 plaquinhas aqui de Arduino Uno. Só a entrada analógica aqui, ó, ele tem 18, 16. Então é muita coisa esse cara aqui, ó. Essa E ele parte de custou... baixo aí é o quê? Isso aqui geralmente quando você vai expandir ele. Entendeu? Ele tem aqui também, isso aqui tudo é entrada e saída. Esses pinos aqui tudo é entrada e saída. Ele tem muita coisa mesmo. Você pegar e abrir o datasheet dele aí, ele é o Atmega 2560, se eu não me engano. Quer ver? Ó, 2560. Ele tem pino demais. E ele custou R$80. Então é uma coisa assim, não vale a pena você ficar comprando amplificador operacional, ficar fazendo
divisor de tensão, você vai lá e compra um Arduino Mega desse aqui, custa 80, 90 reais. Esse aqui custa 50. Então, a diferença é muito pouco, entendeu? Não vale a pena. Aí é o seguinte. Igual eu te falei, tem algumas dicasinhas que dá para você fazer, mas geralmente não vale a pena. É melhor você comprar um com mais entradas e mais saídas. A não ser no caso de teclado matricial, que já até vende alguns prontos, ó. Teclado matricial Arduino. E esse aqui já vende pronto, então esse aqui é muito bom. Ele já vem prontinho. Então, com poucas entradas e saídas aí, ó, você consegue simular aqui, ó, esse teclado todinho. Né? Porque imagina só, se fosse para mim usar uma entrada para cada um, esse aqui precisava de 16, ó. Eu ia comer meu Arduino todinho só aqui. Aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um byte, uma porta, você consegue ligar um teclado matricial. E ainda tem a opção de ligar, trabalhar com serial, igual é o que eu te mostrei, o LCD. Então, teclado serial Arduino. Nunca vi não, mas deve ter. Ah, esse cara aqui eu até comprei ele, ó. Ele é muito bom, cara, ó. Esse aqui é um muito bom, baratinho, tá vendo? Ele tem um LCD e um monte de botão já. E ele trabalha com serial. Esse cara é muito bom, viu? Para fazer projeto, ele é excelente. Ele já vem aqui tudo nele, ó. Tá vendo os botõezinhos tudo? E o botão já vem escrito o nome. Aqui, ó. Seleção, esquerda, direita, para cima, para baixo, reset. Esse cara aqui é muito bom. Eu comprei um também. Enfim, tem diversos artifícios aí para fazer isso aí que você está querendo fazer. Eu consegui fazer o 2.5. Não foi fácil, viu? Mas eu fiz, eu vou passar ele para vocês aí, para vocês terem aí também, depois se vocês quiserem. E foi implementar isso aí em alguma coisa, já tem lá. Pois é, mas aí você fez ele desligando em qualquer lugar, em qualquer hora? Sim, sim. Sem usar interrupção. Eu vou te contar a manha que eu usei. Quando eu for explicar ele, eu vou explicar como que eu fiz isso. Sem usar interrupção, porque usando interrupção é muito fácil. Eu queria fazer sem usar interrupção, porque eu ainda não passei interrupções para vocês. Como assim, interrupção? Interrupção é o seguinte, dá para você habilitar um pino desses aqui, ó, como interrupção. Quando esse pino receber um sinal, automaticamente ele vai parar o programa. É como se esse pino ele fosse monitorado de fora. Ele não está lá dentro do programa, entendeu? Entendi. Então, esses pinos de interrupção, você consegue interromper o programa a qualquer momento. Isso é o ideal de se usar naquele estilo. Quando você faz um botão de emergência, você usa um pino de interrupção. É o mesmo caso do timer. O timer também é a mesma coisa. Ele roda paralelamente ao algoritmo principal. Deu o tempo e ele vai lá e aciona alguma coisa, independente de onde estiver o programa. Então, a mesma coisa. Tanto é que o timer também é tratado como interrupção. Né? Nós temos interrupções do timer e tem interrupção de pino. Isso aí é muito fácil também e, assim, resolveria o problema. Eu consegui fazer. Apanhei bastante, mas consegui. Aí eu vou passar para vocês depois como que eu fiz. Mas vamos voltar lá no 7 segmentos, senão vou perder o fio da meada. Então é o seguinte, ó, quando eu quero escrever o dígito 0, eu vou mandar essa palavra aqui como nós vimos, né? Aqui. E aí eu quero que todo mundo abra o Proteus, né? Coloque aqui o Arduino Uno. E coloque aqui para nós um display 7 segmentos. Display... Cara, eu não lembro qual que eu estava trabalhando. Tem uns aqui que eles são animados, tem uns que não são. Posso colocar display 7, não? Pois é, mas tem uns que são animados e tem outros que não. Eu não lembro qual que eu trabalhava. Tem uns que já recebem BCD, tá vendo? Então, se eu quisesse, por exemplo, jogar o número 0, era só eu jogar tudo 0. Ele só tem 4 terminais. Mas esse aqui ele é menos comum. A maioria deles ele tem os 7 segmentos mesmo. Ó, vamos olhar, ver se esse aqui vai funcionar. Não tenho certeza. Catodo comum para a gente aviar o positivo. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó. Ok? Como ele é catodo comum?
Eu vou colocar no pé dele aqui um terra. Certo? E aqui eu tenho os pinos A, B, C, D, E, F, G. Ele não tem ponto. Então, vamos trabalhar sem ponto. E provavelmente, como o A é o de cima, e eu não tenho certeza, vou descobrir agora, eu vou ter que ligar aqui, ó, esse meu Arduino invertido. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu inverter o Arduino aqui, que vai ficar mais fácil, né? Inverti o Arduino. E aqui eu ligo, ó. Pino por pino aqui. Opa, tô esquecendo de alguma coisa. Ninguém me lembrou isso. Resistor. Por quê? Isso aqui é um LED, né? Se isso aqui é um LED, eu vou precisar aqui de vários resistores. Então, vou chegar esse negócio mais para cá. Quantos resistores eu vou ter que usar? Um para cada. E aí eu vou fazer o seguinte. Nós já calculamos lá na outra aula, né, que 150 é um resistor razoável para se colocar como limitador de corrente. Eu vou colocando um debaixo do outro aqui, ó. Então tá aí, ó, meus 8 resistores. Vou deixar 8. Esse aqui não tem um ponto, mas eu vou deixar 8. E eu vou ligar, ó, cada saída aqui em um resistor. Todo mundo fazendo comigo aí, hein? A gente vai precisar disso aqui para as próximas práticas. Tá aí. Deixa eu só centralizar aqui um pouquinho. E virou uma bagunça. Então deixa do jeito que tava. E aí agora eu vou ligar aqui, ó, aos terminais do meu display 7 segmentos. Lembrando, pino A no 0, pino B no 1, pino C no 2, D3, né? E como o último aqui, nós não temos o pino nesse display, nós vamos deixar ele flutuando aí, não tem problema não. Tá, e aí eu vou compilar esse programa, só que eu estava fazendo só como teste, para a gente testar. Esse que eu vou fechar e vou abrir um novo programa aqui só como teste. Cadê o seu Arduino? Achei. Vou criar um novo programa. Vou apagar tudo. Não, vou começar aqui, ó. Novo programa, vou excluir esse aqui. Ok, então aqui eu tenho um novo programa, zeradão, né? E aqui é o seguinte, eu vou ter que imprimir lá na minha porta, né, de saída, exatamente o quê? Deixa eu só colocar aqui, compartilhar. Beleza. Nós vamos fazer agora um programa para imprimir na porta de saída aquele byte lá, para a gente ver exatamente qual que vai ser aí, né, no caso, o nosso display, ver se ele vai acender, né, o número 0 lá. Então vamos lá. Ó. Primeiramente, eu não vou precisar de tempo, correto? Eu vou criar uma variável chamada byte. Vou criar uma variável chamada byte, do tipo byte, correto? E vou chamar ela de 0, só para a gente testar. Ok? E essa variável do tipo 0, eu posso colocar ela com valores decimais ou binários. Mas como eu já estou trabalhando com binário, eu vou copiar aquele valor que eu já tinha colocado lá no Excel e colocar aqui, ó. Então, eu criei uma variável do tipo byte que vale isso aqui, né? Beleza.
Vou mandar aqui salvar na minha área de trabalho. Colocar só assim, ó, teste display 7 segmentos. Ok. Vocês vão usar na prática 3.3, né? Não tem nada para compilar, está demorando para compilar. Beleza, então criei uma variável do tipo byte, correto? Essa variável do tipo byte, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar escrever ela no meu porte D, né? Que são os meus pinos aí de 0 a 7. Porém, como todo programa nosso, eu tenho que ir lá e configurar o meu porte D, né? Como que eu vou configurar meu porte D? Eu venho cá, ó. E coloco, ó, DDRD, né? Que é aquele programinha, aquele comandinho para mandar tudo como saída, né? No caso aqui, nós vamos usar tudo como saída. E aí nós vamos DDRD igual a B e todos os pinos em 1, porque vai ser tudo saída, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que isso aqui faz, gente? Relembrando. Configura os pinos do porte D, ou seja, de 0 a 7 como saída. Então, nós fizemos a configuração aqui, e agora nós vamos mandar o porte D para 0, ou seja, eu quero que meu display 7 segmentos comece aí todo desligado, beleza? Então, ele vai começar todo desligado. Vou colocar aqui para vocês, ó, o que ele significa. 0 porte D. 0 os pinos de 0 a 7. Então, eu fiz as configurações de hardware que eu necessitava, né? E agora que eu venho no meu void loop, e vou mandar escrever o que na minha porta D? Exatamente a palavra que está lá em cima. Então, vou colocar aqui, ó. Porte D é igual ao quê? Igual a 0, que é aquela variável que nós fizemos lá em cima. E vou mandar compilar, correto? Então, o que esse programa vai fazer? Ele simplesmente vai pegar essa palavra que nós convertemos lá no Excel como 0 e vai escrever na porta e nós vamos ver se ele vai aí, ó. Display segmentos, de 7 segmentos, se ele vai mostrar para nós o 0, né? Então, ó, eu vou exportar o binário aqui. Vou lá no meu Proteus e vou pedir para ele pegar lá, ó. Lá na minha área de trabalho, eu chamei de teste display 7 segmentos. Está aqui meu hexadecimal, que eu salvei aqui. Abri, ok. Então agora nós vamos ligar aqui para ver o que acontece. Oh. Olha lá o que aconteceu. Nós escrevemos ali no display 7 segmentos o dígito 0, correto? Então quer dizer que nosso programa está funcionando, ok. Agora a gente só tem que converter o restante dos números, né? Dos dígitos. Vamos lá converter? Pessoal, alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Beleza. Então vamos lá. Ó. Vamos converter o restante dos números. Se eu quiser o número 1, qual que vai ser os dois dígitos que eu vou ter que ligar? B e C. Então eu vou ter que vir cá, ó, e ligar apenas B e C. O restante vai ser 0. Então, quando eu quiser o número 1, eu vou ter que jogar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 2 uns e um 0. Ou seja, esse byte aqui representa o número 1. Vamos testar? Vamos pegar lá no nosso programa. Olha que doideira, não tô deixando eu entrar aqui, não.
Enfim, vou pegar aqui embaixo, não tem problema. Vamos testar lá no nosso programa. Eu estava chaveando 0, agora eu vou chavear 1, né? Então, eu peguei o 1 lá, coloquei aqui, mandei exportar o binário compilado. Quando eu rodar o meu Proteus, ele vai me mostrar 1. Quer ver? Tá aí, ó. Dígito 1. E assim por diante, né? Nós temos que fazer aí todos os numerais. Então, nós já vimos que funciona. Vamos fazer todos os numerais aqui, ó. Dígito 2. Como que eu tenho que fazer? A, B, E, D. Ô, Matheus, Oi? só te atrapalhar, eu cheguei agora. Todos esses resistores são de 150 ohms? Todos são de 150 porque estão em série com LED, né? O display 7 segmentos é como se ele tivesse 7 LEDs lá dentro. Certo. Obrigado. Beleza? Nada. Então, o que nós temos aqui, ó, o dígito 2, que vai ser 0B, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. Vamos testar ela aqui rapidinho. Quando você compila aqui, já vou rodando. Deu tempo de compilar, não. De novo. Opa! Ficou faltando alguma coisa ali, ó. Que é o dígito G. Então, nós vamos ter que vir aqui, ó. Ah, o dígito G eu esqueci de colocar como 1, ó. Então, aqui, o dígito G é 1. Então, eu vou mudar a palavra lá no meu programa, que tá faltando o dígito G aqui igual a 1, né? Vamos testar para ver se vai ligar o 2. Ligou o 2. Beleza. E assim por diante, a gente tem que fazer aí todos esses pinos. Por que eu estou fazendo aqui? Ah, Matheus, você não pegou a tabela pronta. Reparem bem, a tabela ela é o contrário. Ó, que eu queria, né, para ficar melhor no nosso programa, começar do 0 como A, o B como 1, o C como 2 e assim por diante. Aqui, ó, se eu jogasse essa palavra aqui no Arduino, ele ia ficar ao contrário, né? Eu ia ter que inverter todos aqueles terminais lá. Então eu quis fazer assim. Essa tabela está errada? Não, essa tabela também funciona. Só que o Arduino, lembrando, ele pega da direita para a esquerda, né? Essa tabela aqui está pegando da direita da esquerda para a direita, desculpa. Então eu só inverti os números. Ó, o 0, ele é 1, 1, 1, 1. São 5, 6 uns e um 0, né? No nosso programa aqui, ó, foi o contrário, tá vendo? Todos os uns foram pro lado de lá. Do mesmo jeito, o 1, o 2 do mesmo jeito. E o 3 agora, ao invés de eu ter que ficar fazendo aqui embaixo, lá aquele desenhozinho, eu já vou fazer automaticamente o inverso desse cara aqui, ó. Então ele vai me dar aqui, o 3 vai ser 4 uns, né? 2 zeros, um 1 e um 0. Esse aqui é o meu dígito 3. Matheus, volta lá no seu Arduino rapidinho, fazendo favor. Só um minutinho, deixa eu só testar o 3 aqui de uma vez, para ver se deu certo. Que eu já testo lá. Sim. Não, eu precisava era no Arduino, na programação do Arduino. Ah, tá. Ficou faltando o G de novo. Então, o nosso G aqui é 1. Ah, é porque aqui o G é 1, não o H não. Beleza. Espera que eu vou te mostrar agora. Você quer isso aqui, né? Isso. Aí em cima tem quantos dígitos depois do B? 8, que é 1 byte. Ah, então faltou, foi isso pra mim aqui. É 1 byte, né? Então tem 8 dígitos. Porque eu tô querendo usar a porta D todinha. Entendeu? De 0 a 7. Vamos lá testar o dígito 3 agora, vai dar certo? Dígito 3 deu certo.
Então, eu vou aí colocar toda essa tabela. Dígito 4, ele vai ser 0, 1, 1. Então, vai ser 0, 2 1s. 0, 2 1s. Então, dígito 4 já foi. Dígito 5, 0. Depois eu vou passar para vocês tudo isso aqui. Eu só estou mostrando como que eu fiz para converter, ok? Estou mostrando desde o início. Ao invés de eu jogar uma tabelinha na mão de vocês, eu estou mostrando como que eu fiz para chegar nisso. 5 uns. No 7, são 5 zeros. 3 uns. 8 é a galera tudo em 1. E o 9. Aí aquela história, tem 9 que deixa com a perninha, tem 9 que deixa sem a perninha. Inclusive, um dos exercícios, eu acho que eu usei isso aí para a gente fazer. Enfim. Tranquilo demais de mudar. Vamos usar esse aqui, depois a gente muda. Tá aí, então, ó, acabei de converter aqui, ó. Todos os meus números, ó. Qualquer dígito que eu pegar aqui, ó, por exemplo, vou testar o 4 agora. Vou copiar aqui, vou jogar lá no meu programa, o dígito 4. Vou compilar. E vou testar no meu Proteus. Tá aí o dígito 4. Vou pegar o dígito 5. Da mesma forma. Jogar no meu programinha. Não deu tempo. Agora deu tempo. 5, beleza. 6, vamos testar o 6. Ó, o 6 ficou faltando aí, ó. O segmento A, não é isso? Então, tem que ir lá na minha planilhazinha e mudar o A, ó. O A aqui, ele é igual a 1. Deixa eu ver aqui. Não, acho que isso aqui tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, beleza. Então, faltou o A aqui no meu 6. Deixa eu testar novamente. Agora sim. Meu 6 ficou certinho. Meu 7. Vamos testar o 7. Meu dígito 7 ficou certinho. O dígito 8, ele é o mais fácil de todos, não precisa nem testar, é tudo ligado. E o dígito 9, vou testar aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz todos os numerais que eu necessito, correto? Para trabalhar aí, o 9 está aí, ele está sem a perninha aqui, fica a critério do cliente. Se eu quiser colocar perninha, Matheus, eu só tenho que acionar aqui, ó, o meu pino D, né? Ou seja, vou lá no programa direto para a gente ver como que eu coloco só a perninha no 9. Muita gente usa o 9 sem essa perninha embaixo. Por quê? Porque se você
inverter o display 7 segmentos aí, você vai ver a diferença entre o 6 e o 9, ok? Mas se eu quiser trabalhar com a perninha no 9, estou acostumado com a perninha do 9 lá. Então, tem que vir cá no A, B, C, no dígito D aqui, ó, e mudo para 1. Então, quando eu exportar o binário aqui, ó, o 9 estava sem perninha, agora vai ficar com a perninha, né? Vamos lá ver? Aí, ó, ok? Mas vamos trabalhar sem esse último segmento aqui, ó, porque para não confundir aí com o 6. Eu sei que dá um toque aí, mas enfim, vamos trabalhar com ele então, não tem problema não. Mas vocês fiquem sabendo aí que esse é o motivo de usar ele sem aquele último segmento. Ok, nós fizemos a conversão aqui de 0 a 9. Se eu quisesse, eu iria converter também A, B, C, D, E, né? Mas eu não vou fazer isso não. O A aqui, ó, quais seriam os segmentos, ó? Seriam esses segmentos, correto? O B ele é a mesma coisa do 8, né? Então ele seria todos os segmentos. O C, enfim, eu teria como aí trabalhar com todos esses segmentos. Beleza, Matheus, tudo bem. Agora eu sei como colocar na saída do meu Arduino um numeral, por exemplo. Se eu vou lá no exercício 3.3, o que ele está pedindo para a gente fazer? Faça um contador de 0 a 9 usando um display de 7 segmentos. No final da contagem, comece de novo. Aí eu poderia, já que eu sei todos os meus dígitos, colocar assim, ó. Port D igual a 0. Vem cá e coloca assim, ó. Port D igual a 1. E vem cá e cria uma variável do tipo byte igual ao número 1 aqui, ó. Poderia sim. Mas, e funcionaria, correto? Aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer ele contar até 2. Aqui no caso ele vai fazer. Vou dar um delay aqui, ó. Ele vai contar até 2. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá rodar o nosso Proteus. Ah, porque eu tinha deixado o 9, né? Ai, ai. Tinha deixado o 9. Enfim, daria para eu fazer isso, numa boa. Não tem problema não, conseguiria fazer. Ó. Tranquilamente. Porém, isso é um jeito muito tosco de se fazer um programa. E aí que entra a tal da matriz. Eu posso criar uma matriz chamada display 7 segmentos, em que cada posição dessa matriz equivalha a um número, ok? E aí eu não preciso ficar colocando, mandando imprimir esse monte de variável, criar um monte de variável, não. Eu crio apenas uma matriz e mando imprimir no meu porte D exatamente essa matriz, uma posição dessa matriz. Como assim, Matheus? Então vamos lá. Eu vou criar agora uma variável do tipo byte, correto? E essa variável do tipo byte, ela vai me falar o seguinte, que ela vai ter ali, ó, eu vou dar o nome dela de display 7 seg, correto? Então vamos lá, ela vai ser uma variável do tipo byte, que vai chamar display 7 seg. E eu vou, no caso aí, eu vou ter aqui, ó, quantas posições, ou seja, quantos dígitos eu vou ter? Eu vou ter aí, nessa matriz ou nesse vetor, de 0 a 9 são 10 dígitos, correto? E vou abrir aqui uma chave.
E aqui dentro, entre essas chaves, eu vou colocar todas as posições ou os elementos dessa variável byte. Quais são os elementos dessa variável byte? Gente, muito fácil. Exatamente o que a gente acabou de converter aqui, ó. Então, o elemento 0 vai ser o quê? Esse cara aqui, ó. Se eu não me engano, é separado por vírgula. Depois eu vou confirmar. E o elemento 1? Esse cara aqui, ó. Elemento 2. Três. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Então, aqui eu tenho os 10 elementos, né, que compõem a minha matriz do tipo byte, correto? E agora vocês vão entender por que eu fiz isso. O que acontece? Com esses elementos, aqui eu tenho ponto e vírgula. Eu vou compilar aqui, vou excluir essas outras duas variáveis, que eu não preciso mais fazer variável. Isso aqui eu vou deixar configurado e vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou compilar aqui. E aí, por exemplo, eu vou chamar uma variável aqui de variável número, que é uma variável do tipo inteira. Vou chamar ela de número. E vou igualar ela, por exemplo, a 5. Ok? Quando eu igualei ela a 5 aqui, ó, eu criei uma variável número. E aí eu vou mandar o meu porte D. Olha para você ver o interessante de fazer essa planilha, né? Porte D, que se eu não me engano tem que ser tudo maiúsculo. Imprimir o quê? O meu display segmentos. Qual posição? O 5? Não, posição número. Olha que legal. Beleza. Então, o que esse programa está fazendo? Ó, ele está vindo aqui mandando escrever no porte D o quê? A posição número dentro da minha matriz display. Qual que é a posição número? Posição número 5 aqui, ó. Então, ele vai vir cá no 1, 2, 3, 4, 5. Pegar esse cara aqui e jogar para a porta, que é exatamente o dígito 5. Então, ó. Vamos lá testar? Quando eu der o play aqui, ó, 5. Olha aí. Bem mais fácil, né, não? Se eu quiser imprimir o número 0. Se eu quiser aqui, ó, o número 5. Vamos lá no Proteus para ver. Ó. Dei play, número 5 impresso. Se eu quiser imprimir o número 0, ao invés de eu ter que ficar mudando esse monte de byte, sabe o que eu faço? Simplesmente vem cá e faço isso. 0. E aí eu venho cá, ó. Dou play, o que vai acontecer? Número 0 impresso. E assim por diante. Então, com essa matriz aqui, ó, ela facilita muito. Por quê? Quando eu quero imprimir um número, eu posso imprimir uma variável, né? Posso imprimir uma constante. E se eu quiser imprimir, por exemplo, contar quantos pulsos eu dei em uma entrada, a variável vai armazenar esses pulsos e vai mostrar para mim no display 7 segmentos. Então, desse jeito eu consigo fazer
Por exemplo, se eu quiser no exercício 3.3, contar de 0 a 9 com delay de 500 milissegundos. Quem me responde o que eu posso usar aqui para contar de 0 a 9? Qual tipo de laço a gente usa para contagem? Eu tenho laço if, eu tenho laço while, o laço for, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu laço for contar de 0 a 9, ou seja, 10 vezes, e vou fazer ele incrementar a minha variável, né? Como assim, Matheus? Muito simples, eu não preciso nem de variável aqui, ó. No exercício 3.3, o que eu posso fazer? Ó? Excluir a variável. Eu venho cá e faço um for. Então, for int i igual a 0. Vou zerar esse int i. Enquanto o meu i for menor ou igual a 9, ele vai contar. E coloca um i mais mais. Abra aqui uma chave. Vem cá e fecha uma chave. E ao invés de eu imprimir número, que esse número nem existe mais, o que é que eu vou imprimir? I. E eu tenho que colocar um delay aqui, né? Porque senão ele vai contar tão rápido que nós não vamos conseguir ver. Vou colocar um de 500 milissegundos, igual ele está pedindo lá, né? Pronto, pessoal. Acabei aqui o exercício 3.3. Vamos testar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3. Pronto. Tá feito o exercício 3.3. O 2 ficou faltando um segmento aqui. Ó. Vamos lá acertar ele? Ficou faltando o segmento G. 0, 1, 2. A, B, C, D, E, F. Esse segmento aqui é 1. Matheus, Oi? só para me prestar, para me ver se é isso mesmo. Eu fiquei meio perdido. Uhum. Quando você vai fazer a matriz, você coloca ela entre chaves lá, a quantidade de linhas. Olha, seguinte. Eu vou deixar aqui na tela, todo mundo vai ter que copiar esse programa aí, porque ele vai ser base para todas as nossas práticas agora para frente, que trabalhar com 7 segmentos. E guarde isso aí para a vida de vocês, ok? Para não precisar fazer isso aqui tudo de novo que eu fiz. Ó. Eu mostrei como que eu faço a conversão, né? Segmento por segmento, bit por bit. Eu mostrei como é feita essa conversão, como é feita essa mini biblioteca. É como se fosse uma biblioteca do display de 7 segmentos, né? Mas vocês nunca mais vão precisar fazer isso se vocês tiverem isso aqui. O que é isso? Isso aqui é o vetor ou a matriz que a gente criou para facilitar a impressão em display 7 segmentos. Aí você perguntou, eu preciso colocar, você poderia fazer tudo assim, não tem problema. Porque, na verdade, eu não tenho coluna, eu tenho só linha, entendeu? Então aqui, esses 10 elementos aqui são os 10 bytes que eu coloquei dentro da minha matriz. Deu para entender? Eu Entendi. fiz assim um embaixo do outro, por quê? Para ficar melhor de visualizar. Entendeu? Entendi. Porque senão ele fica muito extenso ali, você não consegue visualizar, fica muito bom não. Então, Se eu quiser... Então a matriz no Arduino, ela só tem linha, ela não tem coluna. Aí que eu ia falar com você agora. Se eu quiser colocar uma linha 2, aqui no caso ela tem uma linha e 10 colunas, correto? Se eu quiser colocar uma linha 2, o que eu faço? Ponto e vírgula, enter. E vou colocando aqui outros vírgula. Entendeu? Eu estou construindo minha linha 2 aqui, ó. E aí, quando eu vou chamar aqui, eu tenho que chamar linha e coluna. No caso aqui, eu estava chamando só linha. Aí eu tenho que chamar, por exemplo, linha 10, eu acho que é ponto e vírgula. Eu não sei, não, acho que é 2 pontos. Acho que é isso aqui, ó. Se eu chamar, por exemplo, isso aqui, ó, ele vai chamar aí para mim a linha 10, coluna 2, certo? Mas para nós aqui... Isso aí precisa configurar o display, né? A sua... Se você configurar a sua matriz. Isso. Não, precisa chamar ela embaixo. Vai chamar ela embaixo. Para mudar
Se eu quiser fazer assim, ó. Aqui, ó, vou te dar um exemplo. Eu vou trocar aqui, vou fazer uma sacanagem aqui, ó. Vou trocar o dígito 5 pelo dígito 0. Dá para fazer isso. Por quê? É só eu escrever assim, ó. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Display 7 segmentos. Lá no dígito 5, eu vou fazer uma sacanagem aqui e vou mandar e mostrar o 0, por exemplo. Então, quando ele for lá, ó, ele vai mudar essa variável, correto? E aí, quando ele for contar lá, ele vai trocar o dígito 5 pelo dígito 0. Vamos ver se vai rodar aqui. Acho que é assim mesmo. O que eu fiz aí? Eu alterei aqui, ó. Aqui estava o 5 bonitinho, né? Ó. Era o dígito 5. Né? Aqui eu tenho aqui, ó. N0. E assim por diante, ó. N1, N2, N3, N4, até o N10. Ou o N9, né? Desculpa. Então o número 5 estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse aqui era o número 5, nós tínhamos testado ali, estava o número 5, beleza. Só que eu fiz uma sacanagem aqui, ó. Fui lá e mandei trocar a variável na posição 5, que era o número 5, para o quê? O que significa 8. E aí, quando eu for lá e botar para rodar, ó, quando for o 5, ele vai aparecer 8, ó. Quer ver? 0, 1, 2, 3, 4, 0. Ah, desculpa, mandei colocar o 0, né? Viu que onde era 5 virou 0? Então, o que eu fiz com esse comando? Eu escrevi lá dentro da minha matriz. Então, eu consigo tanto ler quanto escrever dentro da minha matriz. Por exemplo, eu quero que agora o dígito 5, ele desligue tudo. Eu quero que ele desligue o display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou melhor, vou deixar aqui só o A ligado. Vai ficar só um pontinho lá. Vou ligar só o G. Vai ficar mais bonitinho, vai ser o pontinho do meio. O que eu fiz? Eu fui lá na minha matriz, que ela era o número 5, e mudei esse número 5 aqui, ó. Mandei alterar por esse número. Então, lá na minha contagem, quando for o número 5, o que vai acontecer? Não vai aparecer mais o 5, vai aparecer só um tracinho. Aí, ó. Viu? Então, o que eu fiz? Eu estou escrevendo lá dentro da minha matriz. Eu consigo tanto ler quanto escrever na minha matriz. Pessoal, já passei da hora aqui. Seguinte, vamos dar um intervalozinho agora, daqui meia hora a gente volta. E aí nós vamos resolver, aí vocês vão pôr a mão na massa, para resolver o exercício 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, ok? Daqui meia horinha eu tô voltando, viu?